Olá, pessoal! Bem-vindos ao Memória Popular Brasileira. E o tema do episódio de hoje é o Dia Internacional das Mulheres. E em homenagem a esse dia, o programa vai ser apresentado por duas mulheres. E com você, a Pato, que é minha irmã, gente. Fala oi, Pato! Oi, Rô! Oi, gente! Tô muito feliz de estar aqui. Já que a Rô falou que nós somos irmãs, tem que ficar claro que eu sou a mais bonita. Porque se vocês estão acompanhando esse podcast, ela é a mais inteligente. Oxe, eu sou a mais bonita também. Tá bom. Mas eu ganho porque você é a mais inteligente. Enfim. Gente, eu faço parte daquele grupinho que se junta todos os domingos, desde quando a pandemia começou. Então também conheço o Tilão, sou super amiga dele, sou esposa do T. E o Gaston é meu cunhado, então estamos no podcast em família, né? Então vamos aí aprender e compartilhar bastante coisa hoje. Bom, Pato, antes de começar esse podcast, eu queria te fazer uma pergunta. No seu Instagram, no Dia Internacional das Mulheres, choveu de posts da mulherada ganhando flores, chocolate, em jantar romântica? Ou a galera que você segue é mais da pegada de manifestar, reivindicar direitos, ressaltar as conquistas do movimento feminista? Como funciona na sua bolha das redes sociais? Entendi. Então, na minha bolha, eu percebi especialmente nesse ano que as pessoas têm reivindicado mais, não só mulheres como homens também. Percebi isso nas redes sociais. Mas eu vou chocar as pessoas agora. Eu fui a pessoa que recebi flores no Dia das Mulheres. Mas calma, não desliguem esse podcast que eu vou explicar melhor. Meu esposo, todo ano ele me dá flores, né? O T. Então, ele faz parte do nosso grupinho, como eu falei. E ele mesmo diz que ele é um machista em desconstrução. Ele é um machista assumido e que está sempre buscando melhorar. Então faz parte da nossa rotina mesmo. Ter essas discussões políticas, direito das mulheres. É tudo que a gente conversa e vive. Então nesse dia, o contexto é que ele gosta de me dar flores ou algum tipo de presente desde quando a gente namora, muito mais como um reconhecimento, um carinho. Inclusive a fala dele é muito mais voltada para, puxa, olha o que você tem feito, o trabalho que você tem realizado, a inspiração que você tem sido para outras mulheres. Então eu recebo muito mais com essa forma de reconhecimento. É bem legal falar sobre isso, porque às vezes o problema não é ganhar as flores, né? Mas o contexto que está inserido. Por exemplo, eu trabalho em RH há vários anos e eu sei que é uma revolta minha e de outras mulheres quando chega essa data e aí o RH ou a empresa decide dar alguns brindes como batom, uma rosa com cartão, você, ai, maravilhosa mulher, aquelas coisas. Só que, na verdade, dentro da empresa, a gente vê que os homens estão em cargo de liderança, as mulheres ganham menos quando se trata de salário, a empresa deixa de contratar, por exemplo, por causa da gravidez e por aí vai. Então, esse é apenas um contexto. Por isso que sempre é muito importante olhar para essa data como política mesmo. Eu gostei muito do seu exemplo, Pato, porque é exatamente isso. O problema não está em ganhar flores, né? O problema é o contexto que você está inserido e o contexto em que você recebe, né? Esse exemplo que você deu da empresa foi muito bom, porque nem sempre é bacana você ganhar flores e observar todo esse tipo de desigualdade entre homens e mulheres. Só que você aí falou do exemplo do T, que é um machista em desconstrução, que vocês estão sempre discutindo temas relacionados às mulheres, na casa de vocês. E o fato dele dar flor é uma forma de reconhecimento e admiração pelo que você é. E não uma forma de tornar essa data uma data sexista. No meu caso, assim como você, eu associo muito a um ato político. Não só político, mas também de protesto. Inclusive, já tem um tempo que eu tenho usado essa data como uma forma de lembrar dos direitos que nós já conquistamos como mulheres e para reivindicar contra os feminicídios, assédio, desigualdade no mercado de trabalho, entre outras pautas. No ano passado, um pouco antes de estourar a pandemia na Argentina, eu aderi à Greve Internacional das Mulheres e participei das manifestações do dia 8 de março em Buenos Aires. Eu fui para as ruas com as irmãs para reivindicar e construir estratégias comuns para seguir alimentando a rebelião feminista contra a dominação e a exploração.
No 8 de março do ano passado, rolou manifestação no mundo todo. E no Brasil não foi diferente. A mulherada foi para as ruas e, além de reivindicar pautas tradicionais do feminismo, defendeu a democracia e também pediu justiça por Marielle Franco. Em todos os dias, fazendo a defesa da democracia. Marielle, presente, o assassino dela é amigo do presidente. No contexto político atual, a mobilização é mais importante do que nunca. A mulher, assim como várias outras minorias, está sendo retirada de pauta e todos os avanços de política pública que a gente teve nos últimos tempos, nas últimas décadas, estão sendo rejeitadas e estão sendo desmontadas, né? Então, acho que hoje, mais do que nunca, e como no ano passado também, é muito importante a gente estar aqui para falar da insatisfação. A professora Ananda, da Marcha Mundial das Mulheres, destacou a importância da mobilização. Nesse momento histórico que a gente está vivendo, tão difícil, de tantos retrocessos, de tantas perdas, a gente fez um festival para celebrar esse dia que é tão importante e falar das nossas pautas, falar da nossa luta, mas falar com leveza e com a resistência e a mística que só as mulheres têm. As mulheres sempre tiveram um papel fundamental na luta por direitos no Brasil. São as mulheres da quebrada das periferias que conquistaram os direitos sociais, que conquistaram a redemocratização do país. Temos lutadoras seculares. E mais uma vez, esse tem sido um papel que as mulheres têm cumprido muito bem na sociedade. Um papel de luta e de protagonismo na política, de ocupar as ruas e iniciar esse março dizendo que nós vamos lutar por democracia. É muito bom saber que somos muitas reivindicando por um mundo menos violento e mais justo. Mas, Pato, você sabe que eu não fui sempre assim. Eu já fui a garota modelo, buquê de flores e etc. Uma vez eu até ganhei um ursinho de pelúcia no Dia das Mulheres. E na época eu achei super fofo. Não, e bem brega, né? Mas o ursinho ainda é melhor do que quando você ganhou aquele carro de som com aquela homenagem, falando e o buquê de rosas. Nossa, que vergonha. Para, também não preciso humilhar, não. Mas enfim, já tem muito tempo isso. Mas para mim foi uma coisa, tipo, um super ato de amor e ressaltava a minha feminilidade. Mas o que eu acho mais bizarro são aqueles posts que as mulheres valorizam mais os homens no Dia das Mulheres. Por exemplo, hoje o maridão foi pra cozinha, hashtag Dia das Mulheres. Aquelas frases clássicas, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, enfim. Mas, ironias à parte, qual é o significado de marcar um dia como especial? Porque esse dia da mulher, né? O porquê? Por que é importante ter uma data assim? Pato, eu acho que é uma forma de marcar o tempo e ao mesmo tempo dar significado a ele. É uma prática super antiga e comum na nossa sociedade. A gente tem o Natal, tem o Ano Novo, tem o Carnaval, os aniversários, o Dia da Nossa Senhora da Aparecida, Tiradentes. É uma forma da gente dar sentido e a data ela muda de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade. Né? Eu vou dar um exemplo do Carnaval, ou melhor, do Carnaval antes da pandemia. Como você gostava de curtir o Carnaval? Então, a maioria de descanso, né? A maioria dos anos, quando eu era mais jovem, solteira, curtia mais. Mas agora eu gosto mais de descansar. Às vezes até com tilão, a gente vai nos bloquinhos. Mas confesso que eu sou mais preguiçosa do que a pessoa da folia. Eu saquei. Mas você sabe que tem uma galera que leva muito a sério o Carnaval, né? Que compra fantasia com antecedência, quer ir pra Recife, pra Salvador, pro Rio de Janeiro, que são os carnavais mais clássicos, né? Se programa para estar pulando no bloquinho nessa data. Por mais que no seu caso seja diferente, que você associa em 4 dias de descanso, o carnaval ele tem essa pegada, né, de festa, de você sair para dançar. Mas, enfim, cada um dá o sentido
que quer dar o carnaval, né? Tem gente que aproveita esses 4 dias, não sei, para ir pro congresso da igreja, retiro espiritual, colocar as séries em dia, né? Mas apesar do sentido que a gente dá a essa data, mudar de pessoa para pessoa, o carnaval, ele foi feito e foi pensado para ser uma festa pagã, né? Antes da quaresma. Está associada a descontrole, aos permitidos e tudo isso. Saquei, Rô. Enfim, mas voltando para o Dia das Mulheres, eu até queria te perguntar, porque de fato eu fico confusa com essa data, né? Às vezes eu pesquiso no Google, até para fazer o post que eu fiz esse ano, eu fui pesquisar mais, às vezes eu converso com algumas mulheres e eu percebo que tem algumas divergências dessa data. Então, todas me remetem a protesto, luta, realização das mulheres, mas eu realmente não conheço tanto. Então, se você puder dividir um pouquinho mais aí dessa parte da história, enfim, qual é a razão original do Dia das Mulheres? Uma instituição que pode nos dar pistas do verdadeiro sentido do Dia das Mulheres é as Nações Unidas, que foi quem formalizou a data. Então é interessante conhecer o que a ONU pensa a respeito do 8 de março. Segundo as Nações Unidas, a data foi estabelecida em respostas às manifestações, congressos, greves realizadas por mulheres durante o século XX na Europa e nos Estados Unidos. Entre as principais pautas de reivindicação estavam direito ao voto, ao de se sindicalizar, melhores condições de trabalho, direito de ocupar cargos públicos. Elas também exigiam jornadas de trabalhos mais curtas. Nessa época, para vocês terem uma ideia, os expedientes podiam chegar a durar 16 horas, 6 dias da semana. E é claro que, muitas vezes, podia incluir também os domingos, ficando a critério do patrão. Como eu já adiantei para vocês, o século XX foi um período de fortalecimento e organização da luta feminista. Em Nova York, as manifestações e greves das trabalhadoras do setor têxtil chegaram a juntar 15 mil mulheres. E óbvio que essas manifestações foram brutalmente reprimidas. Porém, esses protestos foram fundamentais para que fosse celebrado o primeiro Dia Nacional da Mulher. E Rô, essas manifestações aconteceram no dia 8 de março? Por isso que essa é a data de celebração do Dia das Mulheres? Na verdade, os protestos foram realizados no dia 28 de fevereiro de 1909. O fato é que o século XX, Pato, aconteceu de tudo. Em várias partes do mundo, as mulheres começaram a se organizar. Estavam as sufragistas inglesas, a mais famosa era Emily Pankhurst, e em outros países da Europa também crescia o movimento das mulheres nas fábricas. Em agosto de 1910, a alemã Clara Zetkin propôs na Conferência Internacional de Mulheres Trabalhadoras, em Copenhague, a criação de jornadas de manifestações anuais de mulheres. Zetkin não tinha intenção de estabelecer uma data formal para o Dia das Mulheres. Sua ideia era mais instituir um espaço dentro do movimento sindical dedicado às questões de gênero. Inclusive, eu tenho um babado para contar. Em uma destas mobilizações, Zetkin, junto com a sua amiga Rosa Luxemburgo, a famosa Rosa Luxemburgo, terminaram presas por organizarem os protestos. Entendi, Rô. Meu Deus, estou acompanhando, mas por que o dia 8 de março? Porque existe uma versão sobre a origem do estabelecimento dessa data no Brasil, a qual relaciona o 8 de março a um incêndio em uma fábrica que tirou a vida de 129 trabalhadoras do setor têxtil em Nova York. De acordo a esse relato tão popularizado, as trabalhadoras estavam dentro da fábrica realizando uma greve e a fatalidade levou a instituir esse Dia das Mulheres em homenagem a elas. Não é isso? Então, Pato, é e não é? Claro que esse fato foi muito importante. É assim, houve um incêndio? Houve um incêndio. Mas no dia 8 de março? Não. A fábrica pegou fogo no dia 25 de março de 1911, em um dia qualquer, não foi durante uma greve. E também não foi no contexto das manifestações que deram origem ao primeiro Dia Nacional das Mulheres, que ocorreu em 1909.
As trabalhadoras morreram no incêndio por estarem trancadas dentro da fábrica enquanto trabalhavam. Uma prática muito comum utilizada pelos proprietários para evitar roubos. Essa tragédia, que é muito importante ser lembrada, mostra um pouco das condições de trabalho das trabalhadoras, mulheres, no início do século XX. Porém, não explica a razão histórica para que o Dia das Mulheres seja festejado no dia 8 de março. Saquei. Caramba, que forte isso. Pois é. Sabe o que foi verdadeiramente determinante para estabelecer a data do Dia das Mulheres como 8 de março? As greves e o protesto das mulheres russas durante a Revolução de 1917. No contexto da Revolução Russa, as mulheres saíram massivamente às ruas e realizaram uma greve de fome para reivindicar contra os estragos da Primeira Guerra Mundial e exigir o direito ao voto. As russas organizaram assembleias clandestinas e utilizaram como emblema do movimento a bandeira Pão e Paz. Elas foram peça-chave na revolução que estabeleceu a União Soviética e derrubou o regime imperial na Rússia. 4 dias depois do início da greve, o imperador foi forçado a deixar o governo e estabelecer o direito ao voto feminino. E não é que as russas conseguiram, Pato? E isso foi no dia 8 de março? Não. Na verdade, no dia 23 de fevereiro de 1917. Mas calma. A verdade é que os russos usavam outro calendário nessa época, o calendário juliano, diferente do resto do mundo, que usava o calendário gregoriano. Então, o 23 de fevereiro, na verdade, era o 8 de março no calendário russo. Então, a ONU, que institucionalizou a data em 1975, na verdade tomou como referência a conquista do direito ao voto por parte das mulheres russas. Saquei, Rô. Então, pelo que eu entendi, podem até existir polêmicas, divergências com respeito a por que o 8 de março foi escolhido como Dia das Mulheres, mas sim, o que não deixa sombra de dúvidas é que a data não tem nada a ver com chocolate, flor ou romantismo. Quem transformou o Dia das Mulheres em uma celebração sexista e consumista foi o mercado. O importante é a gente saber que o verdadeiro sentido da data é a luta e reivindicação das mulheres, né? Exatamente, Pato. Rô, você explicou aqui a versão da ONU do Dia das Mulheres, que é uma versão focada no movimento feminista na Europa e nos Estados Unidos. Mas eu fico com uma pulga atrás da orelha. E a questão das desigualdades raciais e o movimento feminista? As pautas de reivindicação das mulheres brancas eram as mesmas das mulheres negras no século XX? A luta das mulheres é uma luta uniforme? Por exemplo, os Estados Unidos, que foi o pioneiro em estabelecer um Dia Nacional das Mulheres, apesar das mulheres brancas terem conquistado o direito ao voto em 1920, as negras do sul do país só puderam votar em 1964, com a Lei de Direitos Civis. Até agora a gente falou das irmãs belgas, russas, britânicas, estadunidenses, mas e aí? E a América Latina, a Ásia, a África? Conta pra gente como funcionou a luta no nosso continente e em outras partes do mundo. Nossa, Pato, a gente precisaria de aproximadamente uns 200 episódios para abordar todos esses temas. Mas no nosso continente, na América Latina, a luta feminista se cruza com guerras para a independência, contra o colonialismo, luta indígena e contra a escravidão. Na América Latina como um todo, e no nosso país, a história da luta feminista é ainda mais complexa. Em 1916, foi organizado o primeiro Congresso Feminista da América do Sul, que foi realizado no México, país de importantes feministas, como a Frida Kahlo. Na Argentina, nós temos a Evita Perón, que marcou a década de 40 no país. Evita é lembrada pela defesa dos direitos da classe trabalhadora, das mulheres, das crianças e dos mais humildes. Lembra quando a gente foi no Museu da Evita, Pato, em Buenos Aires? Que emoção! Nossa, super emocionante. Pelo direito ao voto feminino. Em setembro de 1947 foi sancionada a Lei Evita, que estabeleceu o sufrágio feminino.
É verdade, Pato. E com respeito ao Brasil, o primeiro congresso feminista foi organizado em 1922 por Berta Lutzow, que construiu e contribuiu para a formação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Os principais objetivos eram garantir os direitos políticos das mulheres. Para você ter uma ideia, em 1922, as mulheres casadas só podiam votar com a autorização dos maridos. Mas a verdade é que a luta das mulheres no nosso continente e no nosso país antecede ao século XX. E, fundamentalmente, passa pelas questões raciais e luta indígena. As mulheres indígenas, quilombolas, são e foram exemplos de luta por um mundo mais justo em nossa sociedade. Rô. Apesar do gênero unir a luta feminista, é indiscutível que estamos falando de processos históricos diferentes. Exato. No nosso país, as mulheres negras só foram livres da escravidão em 1988. O trabalho escravo foi uma forma de tentar apagar a existência das mulheres negras. Para os proprietários de escravos, as mulheres escravizadas eram desprovidas de gênero, estavam sujeitas a maltrato e abuso sexual. As mulheres negras eram vistas como mão de obra, como reprodutora, e os estereotipos de dona de casa, maternidade, não eram problemática das mulheres afrodescendentes durante o regime colonial. No século XIX, nossas problemáticas eram outras. Para você ter uma ideia, os filhos gerados pelas mulheres escravizadas não eram nem considerados seus. Elas trabalhavam nos campos de cana-de-açúcar, de café, nas minas. As afros brasileiras eram e são exemplo de resistência. Elas organizaram revoltas, fugas, sabotagens ao sistema colonial e até petições formais e denúncias, como a realizada por Esperança Garcia. Pato, você conhece a história da Esperança Garcia? Não, Rô, não conheço. Esperança foi uma mulher negra escravizada no Brasil e foi considerada a primeira mulher advogada do Piauí. No dia 6 de setembro de 1770, Esperança enviou uma petição ao então presidente da província de São José do Piauí, onde denunciou maus tratos e abusos físicos contra ela e seu filho por parte do dono da fazenda de algodões, onde ela era escravizada. A Carta de Esperança é considerada a primeira petição formal escrita por uma mulher na história do Piauí. Esperança Garcia, presente. Não faltam mulheres engajadas na luta pelos direitos e liberdade, como a guerreira Dandara dos Palmares. Dandara lutava capoeira, guerreou em muitas batalhas com homens e mulheres para defender o quilombo dos Palmares. Ela era uma caçadora e agricultora habilidosa. A gente poderia mencionar muitos exemplos. Sem dúvidas, as mulheres negras e indígenas tiveram um papel fundamental na formação da sociedade brasileira e latino-americana. A Lélia Gonçalves, importante ativista e pioneira nos debates sobre a relação entre gênero e raça no Brasil, defendia um feminismo que considerasse o caráter multicultural e multirracial latino-americano. Meu sonho é o mesmo da Lélia, construir um feminismo que considere a diversidade cultural do nosso continente. Bom, pessoal, agora chegou a hora da nossa homenageada do Dia Internacional das Mulheres, a feminista Marielle Franco. Para nós, mulheres, luta é cotidiano. Nós sentimos todos os dias os seus reflexos. Quando levamos nossos filhos para a escola e não tem aula. Quando temos que trabalhar e não tem vaga nas creches. Sentimos quando somos desrespeitadas nos transportes. Desvalorizadas no trabalho. Assediadas nas ruas, violentadas em casa. E entre os becos e vielas da favela, sobreviver é a nossa maior resistência. Agora chegou a nossa vez. Vamos ocupar o nosso lugar na cidade e na política, ter o que nos é de direito. Nossa voz, muitas vezes silenciada, terá de ser ouvida.
Agora é para fazer valer. Além de defensora dos direitos das mulheres, Marielle se autodefinia como uma mulher negra, lésbica, cria da favela da Maré. Socióloga e mestre em administração pública, a vereadora foi presidente da Comissão da Mulher na Câmara e possui uma ampla trajetória de defesa dos direitos humanos. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Nós estamos no processo democrático. Vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. Marielle foi vereadora em um país desacostumado a ter mulheres ocupando espaços na política. O Brasil está entre os piores do mundo em participação feminina em cargos eletivos. Para vocês terem uma ideia, no ranking da ONU sobre direitos políticos das mulheres, o Brasil está em 9º lugar entre os países da América Latina. Vereadora assassinada, a primeira mulher eleita presidente do Brasil afastada do cargo sem crime de responsabilidade. O Brasil historicamente nunca foi amigável com as mulheres na política. Exatamente, Rô. E é importante enfatizar que o assassinato da Marielle foi um assassinato político, porque o que estava em jogo não era uma carteira, um carro ou um relacionamento doentio. Quando mataram a Marielle, o que queriam apagar eram as suas ideias. A mataram por ser Marielle Franco, por ser feminista, favelada, lésbica e porque dificultava a vida dos milicianos do Rio de Janeiro. Quando os deputados Daniel Silveira e Rodrigo Amorim, do PSL, quebraram a placa que foi colocada em homenagem a Marielle Franco no Rio de Janeiro, eles não estavam somente vandalizando, eles estavam tentando apagar a memória da vereadora. O Brasil de hoje é um Brasil muito pior do que o que a Marielle conheceu e lutou para transformar. Um país que vive uma verdadeira carnificina causada pela Covid-19 e onde a milícia conquistou espaços impensados no Rio de Janeiro. E no Brasil como um todo. Lamentavelmente, naturalizamos contar nossos mortos em milhares. 3 anos sem respostas. Todas as vozes e de todos os gritos que nós temos que dar hoje, em todos os dias, fazendo a defesa da democracia. Marielle, presente, o assassino dela é amigo do presidente. Quem mandou matar Marielle Franco? E por quê? Marielle, presente, agora e sempre. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigada, Pato, pela sua participação. Gostou de ter participado? Eu gostei muito. Acho que ficou evidente que ela é a irmã mais inteligente, né? Igual eu falei. Mas foi demais, bem emocionante pra mim. Roteiristas, Rô e Tilão. Convidada especial e apresentadora, Pato. Edição, Lucas Batista. As reportagens e áudios que você escutou aqui são do Brasil de Fato, TV Brasil, TV Folha, G1 e Mídia Ninja. E essa música super emocionante que você está escutando é a Canción Sin Medo, da compositora Vivi Quintana. Essa canção se tornou o hino feminista mexicano contra os feminicídios que ocorreram em Zócalo. A música tornou as manifestações de 2020 ainda mais potentes e inesquecíveis. Segue a gente no Instagram, @Memória Popular Brasileira. Mandem sugestões de temas. Também use o nosso inbox para pedir recomendações de livros, músicas e filmes sobre os temas que falamos aqui. Todos os dias 15 e 30, você vai encontrar no MPB a sua dose quinzenal de memória coletiva. Até a próxima!